Está começando agora o Tudo Mais, diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Me deixa saber nos comentários como que vocês estão, como que tem sido aí a sua semana, porque vocês sabem que eu gosto de papear um pouquinho, né? A mulher gosta de falar, gente. Imagine eu, que acordo feliz, 4h30 da manhã, falante já. É assim mesmo. Não tem toi-toi não, meu querido. Eu sou feliz, me deixe. Pessoal, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações da sua TV missionária. E também encaminha essa live para alguém que você conhece, que ainda não conhece a Jesus. Diz assim para a pessoa, assiste essa moça aí, só um pouquinho, só para você ver uma coisinha, tá bom? Olha só, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso devocional e hoje o nosso devocional será com o reverendo Felipe Rocha. Quero saber o que você tem, como que você tem estado aí durante essa semana. Me conta como... Me cortaram aqui, gente, eu não consigo, eu tenho que falar, tenho que prestar atenção. Senhor amado, eu sou só uma, tá bom? Agora sim, nós vamos pro nosso devocional, mas antes, como eu estava falando, me conta aí o que você tem planejado para fazer nessa semana no nosso chat, beleza? Agora sim, nós vamos pro nosso devocional. Bom dia, Brenda, bom dia a todos aqueles que acompanham Tudo Mais. Essa manhã eu gostaria de, nesse momento devocional, pensar com vocês acerca de confiança. E eu gostaria de compartilhar então um texto que está lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, que ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Veja, meus irmãos, que uma das maiores dificuldades do coração humano é justamente abrir mão do controle. Não significa que nós temos controle de alguma coisa, mas justamente da nossa percepção de que temos controlado. Queremos, antes de tudo, compreender. Nós queremos ter a condição de prever absolutamente tudo o que acontecerá para então garantir ao nosso coração uma segurança absoluta que nós mesmos não podemos oferecer a nós. Porém, a vida frequentemente nos conduz a lugares onde a razão, a pura e simples razão, não consegue enxergar claramente. Então é exatamente aí que a confiança em Deus deixa de ser teoria e passa a ser uma experiência da fé. Então, pensando em confiança à luz desse texto, 3 verdades para o meu coração, para o seu coração, essa manhã. E a primeira é: confiar é descansar mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias. O texto não diz entenda perfeitamente, mas o texto nos convoca: confia no Senhor. Veja que a fé cristã, ela não repousa na estabilidade da vida. A fé cristã, ela não se ancora nas respostas prontas que tentamos dar a nós mesmos, mas ela mantém-se firme, não porque ela mesma seja, mas por causa da fidelidade inabalável de Deus, esse Deus que governa a nossa vida. Veja que as circunstâncias, elas mudam, mas o Deus que nós servimos permanece como sempre foi, como é e como sempre será. A segunda verdade acerca de confiança é que confiar exige, então, uma renúncia à nossa própria autossuficiência. É por isso que o texto diz: não te estribes do teu próprio entendimento. Veja que o orgulho humano, ele deseja autonomia. Ele deseja experimentar controle. Ele quer que o centro da razão, o centro balizador da existência, seja ele mesmo. Mas a verdadeira sabedoria nasce quando nós reconhecemos os nossos próprios limites. Há caminhos que parecem corretos aos nossos olhos e que, à primeira vista, parecem até serem neutros, no sentido de que não são eles mesmos pecados, não são algo que afeta a santidade de Deus. Mas veja que o nosso coração, pecaminoso como é, e com a facilidade de erguer ídolos, às vezes pega caminhos bons e usa eles para afastar de Deus. É por isso que só há um caminho. Só Cristo Jesus é que pode nos ensinar verdadeiramente a confiança. Então a confiança, ela começa quando a soberania divina se torna mais segura do que a nossa própria percepção de realidade. A terceira e última verdade que o texto nos oferece é que confiar abre espaço para experimentarmos a boa vontade de Deus.
É por isso que o texto nos garante no versículo 6, Ele endireitará as tuas veredas. Veja que Deus não promete revelar todo o mapa da vida, Deus não promete dar todas as respostas às questões filosóficas profundas, Deus promete, contudo, nos conduzir a nós, seus filhos, e conduzir de maneira fiel. Muitas vezes, a direção divina acontece passo após passo. Às vezes, pisamos como quem tateia, tentando encontrar o caminho. Há uma névoa diante de nós. Às vezes, os vales pelos quais passamos, conforme a Bíblia diz, são vales escuros, são vales sombrios. Mas confiar é experimentar, caminhar em obediência. E, meus irmãos, como isso é bom. Por isso, confiar em Deus não vai eliminar as suas perguntas, mas vai sustentar o teu coração no dia mau. Confiar em Deus não vai resolver todas as circunstâncias, mas vai te manter firme quando aparentemente você não tem resposta. Veja que a fé não é ausência de incerteza. Na verdade, a fé descansa na certeza de quem Deus é. E no fim, nós descobrimos que as mãos feridas da cruz são mãos suficientemente seguras para nos conduzir e nos conduzir para a glória do nome daquele que nos ama. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo devocional. Olha, o cachorrinho estava aqui, eu nem falei, né? Tadinho, bichinho. Juliana Flores, eu fazendo um merchan aqui. Apaga! Cancela a gravação, para a gravação. Pessoal, o que nós vamos ter hoje aqui no Tudo Mais? Teremos o nosso quadro Ponto de Virada, Saúde Integrativa e um super bate-papo. Fica com a gente porque o Tudo Mais está começando agora. É isso aí, você confere agora o nosso quadro Ponto de Virada. Olha, Deus na minha vida representa tudo aquilo que eu sou hoje, tudo aquilo que Ele me trouxe, tudo de bom que acontece. Sem Ele, eu não sei o que seria. Aliás, eu não seria se não fosse Deus na minha vida. Então eu digo que Ele é o meu primeiro amor. Olha, eu tive vários pontos de virada na minha vida. Eu creio que o primeiro ponto de virada na minha vida foi quando eu aceitei Jesus. Eu tinha 8 anos, eu me lembro como se fosse hoje, eu vou fazer 53. E aí eu não tinha, na minha família, ninguém era convertido ao evangelho, assim, né? Nós éramos católicos praticantes e tal. E havia em mim uma necessidade que por isso que eu gosto muito da questão de ministério infantil, de investir em crianças, porque eu era uma criança e eu me converti numa escola bíblica de férias, porque naquele tempo a gente ia nas casas nos meses de férias, ia uma missionária falar com as crianças, né? E ela fez o apelo e eu aceitei Jesus naquele dia. E aí toda a minha família se converteu. E hoje, graças a Deus, todo mundo serve a Deus. E eu fui aos poucos assim. Aí dessa idade eu nunca mais saí da igreja, não sei o que é, graças a Deus, viver fora desse contexto, viver sem Deus. E depois eu me casei e tudo, né? E a vida foi acontecendo. E a gente vai se tornando, né, uma pessoa, né? Você vai crescendo, você vai se construindo como pessoa. Mas eu tive outro ponto de virada bem assim acentuado na minha vida, que foi em 2017, aliás, em dezembro de 2017, eu estava fazendo alguns exames de rotina e aí descobri um câncer de mama, né? E era bem na semana do Natal, aí não tinha médico, depois entrou férias e foi aquela loucura. E aí a igreja sempre nos ajudando em oração, muito assim mesmo, porque eu tinha prazo para fazer a cirurgia, porque o câncer era o mais agressivo que tinha. O médico disse para mim assim, olha, a sua vantagem é que você descobriu no começo, mas o tipo de câncer que você tem, não temos medicação para ele. Então nós descobrimos, o resultado do exame saiu 26 de dezembro e eu tinha que fazer a cirurgia até 31 de janeiro.
e o médico estava de férias e o convênio demora 21 dias para liberar qualquer autorização que seja feita assim, né? E aí a igreja se pôs em oração e assim, na verdade o mundo da gente cai, porque você tem uma rotina, uma vida na sua cabeça toda alinhada, toda certinha, fazendo as coisas, trabalhando e cuidando de filhos, de casa, isso, aquilo outro. De repente parece que o mundo cai sobre a nossa cabeça e a gente fica assim, e agora Deus, né? E é muito interessante porque eu acredito que Deus, a gente passa por alguns processos na nossa vida que eu digo para você hoje, se eu não tivesse passado por esse processo que foi o mais difícil da minha vida naquele tempo, eu não teria me tornado a pessoa que eu me tornei hoje. Porque eu entendo que eu era uma pessoa muito zelosa e levada para um perfeccionismo que não é nada bom isso para a vida de ninguém. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou perfeccionista, achando que é um elogio. Não é, porque a gente se torna, quando a pessoa é perfeccionista, ela se torna legalista, e aí quando você é assim, além de você se cobrar demais, você acaba cobrando o mesmo nível de outra pessoa, e a gente nunca alcança essa régua, sabe? Você se cobra de um tanto e não tá bom, e você se cobra de outro e não tá bom. Quando eu me vi nessa situação, eu falei assim, o que vale a vida? Para que tantas cobranças? Para que correr atrás de tanta coisa fútil? Porque agora, se não for Deus na minha vida... E aí o Senhor falou assim para mim, várias pessoas vinham orar por mim e traziam palavras de conforto, e sempre assim... eu recebia, claro, né, porque esse apoio é o que faz a gente se manter de pé, né, porque quando a gente recebe uma notícia dessa, porque assim, é uma doença que ela vem com impacto não só na nossa vida, na vida da família e das pessoas que estão à nossa volta, né. Todo mundo sofre achando assim, todo dia é um dia que você pensa que no dia seguinte você vai morrer. É assim, embora tem tantas outras doenças que fazem isso, mas essa palavra, eu acho que essa doença traz isso e trouxe um sofrimento intenso mesmo para todo mundo, assim, né, que tava. E aí um dia o Senhor falou no meu coração assim, olha, todas as pessoas estão se levantando para orar por você, mas eu quero que você entenda que esse processo é meu e seu. Não vai ninguém, entrar nesse caminho aí para fazer nada diferente do que eu tenho para fazer. E aí eu falei, aí eu entendi, porque às vezes as pessoas se colocam querendo tanto trazer tantas palavras, mas eu falava assim, Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo hoje? O interessante que um dia eu estava numa angústia muito grande, numa dor assim intensa. O sofrimento maior é na alma, sabe? Do que no físico até. Deus foi tão maravilhoso comigo que eu não tive nenhuma reação a nenhuma das quimioterapias que eu fiz. Eu fiz um ciclo de quimioterapia de 6 meses, porque o médico disse para mim assim, olha, eu vou ter que fazer uma dose de impacto em você. Então, normalmente, não sei se vocês têm noção, mas assim, eles fazem uma parte de quimioterapia branca e depois uma parte vermelha, que a vermelha é mais difícil, a branca para ir assim, mas o meu ele fez direto a vermelha junto com a branca, fez a de impacto assim, e falou do que eu poderia sofrer com ele, falou para você uma gripe é uma pneumonia. E eu tinha vários agravantes de saúde para passar por um processo desse, e ele fazia caras e bocas para mim cada vez que eu ia na consulta. Mas foi um tempo de tantas experiências com Deus, sabe? De tantas experiências, assim. Um dia eu estava em casa muito angustiada. E falei, Senhor, será que esse médico está fazendo o tratamento certo? Porque todo mundo faz ciclo de 12, 14. E aí eu vou fazer 6 meses de tratamento. E será que ele só viu isso e, tipo assim, não quer me dizer a verdade das coisas, né? E aí eu estava falando assim com Deus na minha cama, de frente para a TV, assim. E a hora que eu falei isso, apareceu uma nota na TV, que eu estava assistindo um jornal, e apareceu o meu médico na televisão. Apareceu e ele disse assim, eu falei, nossa, porque era bem a hora que eu estava tendo essa conversa com Deus. Eu falei assim, nossa, olha, o doutor lá, aí ele disse assim, eu creio que eu faço parte de uma geração que vai ver a cura do câncer. Eu entendi que foi Deus me respondendo naquela hora, assim, naquele momento que ele disse assim, esse é um processo meu e seu, tenho coisas para te ensinar nesse tempo, e o melhor foi eu que me preparei para você.
Então, e as coisas foram acontecendo. Claro que a gente fica com algumas sequelas, né? Achei interessante que ultimamente tem algumas pessoas postado alguns vídeos sobre... As pessoas falam assim, nossa, você venceu o câncer. Eu digo assim que realmente eu sou um milagre de Deus, porque a última vez que eu passei em consulta, que ele me liberou para passar 1 ano, porque a gente fica 10 anos sendo acompanhado, né, o protocolo. O médico disse para mim assim, ué, não é que você foi curada mesmo disso? Porque nem ele acreditava que isso poderia acontecer. E graças a Deus já estou há 8 anos, né, em remissão. Graças a Deus há 8 anos. E eu creio que vai permanecer assim. Então, e isso foi um ponto de virada na minha vida, porque, como eu falei no começo, depois disso, eu me tornei outra pessoa, sabe? Eu comecei a olhar as pessoas com mais empatia, com mais flexibilidade, tentando, sem ser tão radical para algumas coisas, levando a vida mais leve. Então, coisas assim que eu dava tanto valor antes desse processo, quando eu entrei nesse processo, tudo perdeu valor. A única coisa que eu queria era ser curada para estar com a minha família. Porque o que mais importa é isso. E a gente corre, às vezes, atrás de tantas coisas que não têm o menor valor. E a hora que você se vê numa situação dessa, eu falava assim, Senhor, me dá vida só para eu ter tempo com a minha família. Né? Porque é isso que importa, são as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu aprendi também a valorizar coisas que eu não valorizava antes. Né? Dava importância para tantas coisas que não tinha a menor importância, porque se eu morresse no dia seguinte, que valor que teriam aquelas coisas todas que a gente pensa que né? Então é isso, que Deus é maravilhoso. Eu sei que Ele cuida de mim, independente de qualquer coisa que aconteça, Ele tem o controle de todas as coisas, né? E eu sou muito grata a Deus, de verdade, assim, por tudo que Ele fez na minha vida. E eu só quero ser um canal de uma pessoa para poder realmente testemunhar e abençoar e falar sobre aquilo que Ele fez, né? Teve um tempo também que as pessoas falavam assim, nossa, você vai ter um testemunho forte para contar. E eu falei para uma colega minha terapeuta, eu falei para ela, eu não quero tocar nesse assunto, porque eu quero fazer de conta que isso não aconteceu comigo, que foi uma arrastão que fez assim. Ela disse assim, isso faz parte da sua vida, você não tem como não... esconder isso, no sentido assim, não é que eu queria esconder das pessoas, eu queria esconder de mim mesmo, como se aquilo não tivesse acontecido. E realmente, depois eu fui entendendo que a gente não pode apagar coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que passar pelo processo, entender quem está cuidando do processo e que a última palavra é do Senhor, seja assim, seja não, né? Porque a gente vê tantas pessoas que não sobrevivem e foi permissão de Deus, porque a nossa vida está nas mãos deles e é Ele quem determina o tempo e a hora de todas as coisas. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e por tudo que eu aprendi nesse processo, que eu digo assim, mais uma vez, talvez eu precisei levar esse choque de realidade para entender outras coisas que talvez eu não estava enxergando mesmo. Eu precisei realmente acordar para a vida aí nesse processo, em muitas coisas. É isso. Maravilhosa, minha sogrinha, gente, coisa linda. Um beijo, amiga. Eu quero aqui fazer um apelo para você que nos assiste. Esse quadro tem um lugar muito especial no meu coração. É o quadro assim que eu amo muito. Cada vez que eu ouço o testemunho de alguém, me comove muito, né? Porque a gente vê que o Senhor ainda age nos nossos dias. Então, se você que está nos assistindo, você quer compartilhar o seu testemunho, manda uma mensagem pra gente. Olha só, @TM_IPPTV. Combinado? Bom, pessoal, agora nós vamos para a nossa dica de leitura do dia. Vamos mais pertinho? Qual será a nossa dica de leitura do dia? Quem é Jesus? Estudos bíblicos indutivos sobre a pessoa de Jesus Cristo, do Samuel Rocha Lopes, da série Pastoreio. Vamos ver se o livro é bom? Bom demais. Mais uma vez? Bom demais, minha gente. O que é isso? Todas as páginas da Bíblia apontam para ele. E você sabe por quê? Não irei dizer, eu não sei por quê, eu tenho que ler para
descobrir. Então, como que eu faço, Brenda, para adquirir esse livreto? Super simples. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e você será direcionado para o site da editora Ezion e lá você encontra aqui essa excelente dica de leitura. Compre, presenteie e faça você também parte desta grande missão. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Procurando moradia ou investimento, a consultora Cambur traz o que há de melhor na região da Zona Oeste de São Paulo. Estamos falando do Vila Parque Butantã, apartamentos de 3 dormitórios e estúdios, com a opção de semi-imobiliados. Já o lazer é completo. Piscina com borda infinita, academia, brinquedoteca, área de integração com a família e um salão de festas com uma vista cinematográfica para o Jockey Clube de São Paulo. Plantas bem resolvidas, estúdios com conceito aberto e um dormitório privativo. Apartamentos de 3 dormitórios com 79 metros, opção de 2 suítes mais lavabo. O endereço icônico, Avenida Francisco Morato, número 100, a 150 metros do metrô Butantã. Agende sua visita e venha conhecer nossos 2 fantásticos decorados. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Se você está construindo, reformando ou quer mudar o visual da sua casa ou da sua empresa, precisa conhecer a Quali Vinil. São 25 anos de história com foco no melhor atendimento aos clientes. A Quali Vinil tem uma linha completa de tintas e complementos para o segmento imobiliário, tudo com certificação e alta performance de rendimento. Conheça todas as nossas opções de produtos e cores pelo site qualivinil.com.br. Entre em contato pelo WhatsApp 11 96414 0179 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Quali Vinil, qualidade até no nome. Estamos de volta diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Se você acabou de entrar aqui na nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Eu quero reforçar o convite para você que ainda não é inscrito no nosso canal, mas assiste diariamente. Super simples. Se inscreve, clica aí no botão de se inscrever. Deixa seu like no nosso conteúdo e ativa o sininho para receber as notificações da sua TV missionária. Eu quero chamar a tropa aqui, ó, das pessoas que comentam todos os dias. Nós vamos agora para o nosso bate-papo. Então, mande a sua pergunta, o seu comentário, porque nós vamos falar sobre como conciliar carreira, maternidade e identidade pessoal. Quando a gente vê tudo isso junto, não pode parecer um grande desafio? É um grande desafio e hoje nós vamos conversar sobre como encontrar equilíbrio nessa jornada e conhecer a proposta da Trilha, um programa criado para apoiar mães que estão trilhando este caminho. O nosso bate-papo começa agora.
Olha só quem está aqui com a gente, Sandra Paiva, maravilhosa, fonoaudióloga, consultora, especialista em desenvolvimento humano e criadora da Trilha. Esse programa aí tão maravilhoso, voltado para mães que desejam viver a maternidade e a carreira de forma mais leve e integrada. Bom dia, Sandra, é uma alegria receber você aqui mais uma vez. Muito obrigada. A gente que fica feliz aqui pela sua ilustre presença. Antes da gente entrar no tema da trilha, eu gostaria que você contasse pra gente a sua história de conversão. Como que o Senhor alcançou a sua vida? Tá. Bom, eu já nasci num lar evangélico, né? Desde os meus avós já eram evangélicos, meus pais. Então eu cresci ouvindo falar de Deus, de Jesus, escola bíblica, né? Escola dominical. Então isso sempre foi muito presente na minha casa. Eu não tenho para contar uma experiência assim muito revolucionária que mudou a minha vida, porque foi um crescente na minha vida. E eu sempre fui muito crédula, então aquilo que me contavam, eu acreditava que era verdade, né? Então para mim, Deus existia, estava lá no céu, cuidava da gente, sempre foi uma verdade para mim. Mas na minha adolescência, eu sei que eu tive algumas experiências com Deus mais profundas na questão da oração, de experimentar realmente o poder da oração na minha vida, né, de ter uma comunhão mais forte, mas eu já era convertida. Eu tive só uma experiência. Eu já sabia que Jesus era meu Senhor, meu Salvador. Então acho que para minha vida, que já nasci num lar assim, foi uma coisa mais natural. Eu realmente não tenho uma memória específica de um dia específico. Né? Tem uma amiga que fala, eu sempre, mesma coisa, cresci na igreja, eu não sou ex nada, né? Porque tem gente que fala, eu sou ex aquilo, ela não, cresci na igreja, eu não sou ex nada. E sempre assumindo Jesus como verdade, né? Sim, sim, isso é muito bom. Agora, vamos falar sobre a trilha, como que nasceu essa ideia de criar a trilha? Então, a Trilha é um programa de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para mulheres e mães. E como é que ela nasceu, né? Ela nasceu um pouco da minha experiência, no sentido da minha vivência, que sou uma mãe que sempre conciliou carreira com maternidade, com vida pessoal, com papel de esposa. E quando os meus filhos eram pequenos e eu estava no consultório, eu ouvia de muitas mães falando assim, puxa, será que o meu filho tem esse problema porque eu trabalho fora, porque eu não estou presente? Poxa, não sou eu que venho trazer meu filho na terapia, é a avó, é a babá. E eu ouvia aquela dor e falava para elas, não, isso não tem a ligação, né? O seu filho tem um outro tipo de problema, tal. Mas, na verdade, eu também estava vivendo aquilo. Porque para eu estar com o filho dela, alguém estava com os meus, né? E sempre tem, eu não conheço uma criança que não fala para a mãe assim, mãe, não vai trabalhar hoje, mãe, fica comigo, chora, né? Ou chora, ou não quer entrar na escola porque quer a atenção da mãe. Toda criança faz isso, né? E dói no nosso coração, né? Mas trabalhar sempre foi um valor muito forte para mim. Né? E eu tinha também muito incentivo do meu marido. Ele sabia que eu ia ser uma pessoa melhor se eu trabalhasse. e sempre foi, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei daquilo que eu fazia. E eu ensinava isso para as crianças, né? Dizia, sempre falei com o meu marido assim, os nossos filhos um dia vão trabalhar, vão entrar no mercado de trabalho. Eles não podem achar que trabalho é um fardo, que trabalho é ruim, que a gente vive pela sexta-feira e chora pela segunda, não é? Então isso foi presente na minha casa. Depois eu fiz uma transição de carreira e eu realmente fui trabalhar na área de consultoria, com transição de carreira para executivos e mapeamento de perfil e pipeline sucessório, preparando líderes para assumir uma posição mais alta, né? E aí eu trabalhei com muitas... Isso. Oi? Interessante isso. Eu ainda faço esse trabalho de transição de carreira quando as pessoas querem mudar, né? Quero mudar de carreira, não sei o que eu faço, né? E eu passei por isso também, né? Eu saí do consultório e falei assim, o que eu faço da minha vida agora, né? E eu
continuei ouvindo daquelas executivas de alta gestão a questão do mercado corporativo em relação à mulher, à maternidade, que é mais pesado, que é mais difícil, que você tem que, às vezes, sair para ir numa festa da escola, levar num médico, seu filho fica doente. Sempre é uma dor muito grande quando o nosso filho fica doente e a gente tem que sair para trabalhar, né? E eu continuava ouvindo essas dores. E aí, então, em 2019, eu sentei e falei assim, eu vou escrever um trabalho agora específico para mães que querem conciliar carreira e fé. E era um trabalho mais voltado para o mundo corporativo mesmo, né? Mas na pandemia, tudo fechou. E eu apliquei esse método com os obreiros, os pastores obreiros de campo. Mudei de foco e trabalhei com os pastores. E eu vi, então, que essa trilha ela tinha uma versatilidade muito grande. Caramba, você tinha planejado para mulheres. Isso. E aí, a primeira coisa foram os eu apliquei em algumas empresas, né? Mas quando veio essa necessidade de acolher os obreiros da junta, eu vi que dava para flexibilizar e trabalhar com isso. Por quê? Porque ela é um método. A gente fala sobre, ela tem ancorada em 3 pilares: autoconhecimento, vulnerabilidade e maturidade. E todo mundo passa por isso, né? Então eu fiz uma adaptação e foi muito bem. Aí eu falei assim, bom, isso aqui dá bem para o nicho cristão. Porque as nossas mulheres cristãs estão no mercado de trabalho. E aí eu nichei mesmo e direcionei, trabalhando todas essas questões do autoconhecimento, da vulnerabilidade, da liderança, né, da autogestão, mas trazendo essa questão para a sua identidade em Cristo. Cosmovisão, né, cristã? Que nada adianta você ser uma grande executiva, uma excelente mãe, se você não souber quem você é em Cristo. Aí você consegue trabalhar melhor os seus limites, você consegue trabalhar melhor os seus nãos, os seus sims, né? E encontra o valor daquilo que você faz, seja no trabalho, no mercado fora, ou mesmo aquelas que estão em casa, né? Que trabalham muito. Aliás, eu acho que quem está em casa trabalha mais do que está fora. Porque não para, tá? O tempo todo tem uma coisa ali, fora do lugar, tal. Então foi isso. Aí eu escrevi um programa de 6 encontros online e que eu abro turmas recorrentes e a gente trabalha nesse modelo. E tem sido uma coisa boa, né? Ai, que legal. Surgiu uma dúvida aqui. Você disse que aplicou, né, em empresas, mas só que teve um momento que você teve que nichar. Bom, vou fazer ali para as mulheres cristãs. Quando era nas empresas, como que você tentava meio que dar um norte assim cristão? Como que era? Sim, a trilha ela foi criada em cima de princípios cristãos. Porque mesmo quando eu falo para empresas, eu não falo da centralidade em Cristo, porque eu estou num mundo corporativo. E eu não fui chamada para evangelizar ninguém, né? Mas eu falo sempre da questão da fé, porque todo mundo tem uma fé, né? A importância de você ter uma fé e principalmente da importância de você não assumir aquilo que o mundo diz para as mulheres do empoderamento, sabe? Daquilo, eu tenho a força, né? Eu sou autossuficiente. Eu sou autossuficiente. E a trilha, ela é um caminhar que mostra que a gente não é autossuficiente. Que eu preciso do outro, que eu preciso delegar, que eu preciso pedir ajuda, que eu preciso ser generosa comigo. Né? Então ela vai trazendo alguns princípios bíblicos e às vezes eu falo de alguma coisa, está escrito na Bíblia, porque eu estou trazendo a Bíblia, né? Mas então tem sim, mesmo nas empresas a gente fala. Por quê? Porque é uma verdade. Sim. E eu nunca acreditei nessa questão de que a gente tem que, para ser feliz no trabalho, eu tenho que matar o homem.
Meu pai do céu. que acaba que é, né? É o que é pregado aí, né? Então, assim, é um companheirismo, as decisões são coletivas, mas as mulheres às vezes também não sabem dividir as suas tarefas, sabe? Não sabe delegar, acha que tem que ser do jeito dela. Então, a trilha vai Ou trabalhando tudo eu faço, tudo eu faço. Tudo eu faço. É mais fácil eu fazer do que ensinar, né? Do que explicar. Então, a trilha vai quebrando isso. E chama a trilha justamente por isso. Porque, assim, trilha é uma coisa que você não faz sozinha. Né? Trilha é uma coisa que você faz acompanhada, de preferência com quem já conhece o caminho. Trilha você faz em grupo, porque você aprende com a experiência das outras pessoas. Mas a trilha, ela também é uma experiência pessoal, por quê? Porque enquanto um está vendo o passarinho, você está vendo a planta. Quando um está ofegante, você ainda tem força. E quando você chega lá no topo, e que você olha a vista que você está vendo, você trouxe a sua história. Você está vendo com os seus olhos. Então, a trilha não é um programa que tem resposta para tudo. Eu não dou resposta. Porque a minha vida pode ser muito diferente da outra. Aquilo que foi bom para mim pode não ser para outra. E a gente tem que trabalhar isso. Mas que a gente pode aprender com a experiência coletiva, né? E é um lugar muito seguro, onde as pessoas podem realmente derramar o seu coração. Quem já fez, fala. Meu Deus, Sandra do céu, vou contar aqui uma situação. Você falou, né? A gente falou um pouquinho que tem mulher que eu faço tudo. Chega em casa do trabalho, aí você sabe, cansada. E aí o Cadu, meu marido, ele vai fazer as coisinhas ali para me ajudar, né? Aí ele tinha terminado a tarefa dele que eu nem lembro o que era. E aí tinha a comida para fazer e a louça para fazer. E eu gosto de fazer comida com a pia sem louça, com a pia limpa, porque senão na minha cabeça vai ficar um vucu-vucu depois, enfim. Aí ele foi lavar a louça, eu falei, não, eu lavo. Porque ele gosta de lavar louça no tempo dele. Devagar, menina, aquela coisa, e coloca um videozinho ali pra... Aí eu falei, não, eu lavo, pode deixar, eu vou fazer. Só sei que eu tava bufando. Eu tava lavando louça, tinha já feito a comida e eu tava bufando e sobrecarregada. E aí eu ainda queria brigar com ele, mas ele disse, mas você disse que não era pra eu lavar a louça. Pois é. Aí, entendeu? Como a gente é doida, eu acho que eu tô precisando fazer a trilha. Sandra do céu, Não, me ajuda. E é isso mesmo, né? Porque quando ele fala assim, deixa eu lavo, a melhor coisa que a gente faz é, então tá bom, senta lá no sofá e espera. Porque o jantar vai sair mais tarde? Vai, mas você já descansou antes. Né? Quando a gente diz, não, deixa que eu faço, o que a gente quer nessa hora? Que a pessoa venha e fala, não, é tarefa minha, eu é que vou fazer. Não, eu liberei ele para fazer. Pois é, aí eu fiquei brava que ele tava no sofá. Aí depois eu pensei, gente, eu poderia ter falado, tá bom, lava a louça, e eu ficava no sofá um pouco, mas a gente quer tudo do nosso jeito, menino. Do nosso jeito, no nosso tempo, né? Na qualidade que a gente faz. Então, a gente, como mulher, a gente precisa tomar muito cuidado com a mensagem que a gente passa. Por quê? Porque eu estou passando a mensagem para o meu marido assim, deixa que eu faço, eu consigo. Então, ele vai olhar para mim e vai dizer assim, não, ela dá conta. não preciso. Né? Eles são mais práticos, né? Muito mais práticos. E homem é mais literal. Se você disser para ele sim, é sim. Se você quer não, é não. Não existe essa coisa do nebuloso. Né? O que deveria ser para todos, né? Vamos combinar. Mas Deus não fez a gente assim. Pois é. Sandra, fala pra gente o que significa ser uma mãe equilibrista. Então, a mãe equilibrista é aquela que quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Meu Deus. Né? Sem falhar. Sem deixar cair nenhum pratinho. É aquela cena mesmo, imagina num circo, um equilibrista, né? Que ele está lá botando os pratinhos. Ele vai botando, põe um, depois ele pega, põe outro, e ele tem que equilibrar aquilo tudo. Agora, quanto tempo dura um show de malabarismo? Acho que pouco tempo, né? No máximo 5 minutos. E quanto é o custo de você ser uma malabarista, uma equilibrista, a vida inteira? Meu Deus. Né? Então, a equilibrista é a que acredita que ela consegue fazer tudo. Né?
E quando eu digo, vou falar já da equilibrada, né? Todo mundo tem a ideia de que uma pessoa equilibrada é aquela pessoa zen, né? Que pode estar maior tempestade, ela consegue fazer tudo certo, ela não se preocupa. Essa não é a mulher equilibrada, né? A mulher equilibrada, ela só tem o equilíbrio quando as coisas se desequilibram. Porque quando você precisa de equilíbrio na vida? Quando tá tudo bem? Não. Né? Até na hora, se a gente tropeçar e for cair, eu vou tentar fazer o meu corpo voltar e não cair. Isso é equilíbrio. Então é você entender que a vida existe desafios na vida que podem ser trabalhados, podem ser transpostos. Não precisa virar uma montanha. Eles são pedras no caminho. Jesus nunca disse pra gente que a gente ia ter um mundo cor-de-rosa, muito pelo contrário. Tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Né? E ele sempre prometeu estar conosco. Então, o equilíbrio vem de eu olhar o cenário, ver o que está desequilibrando, olhar o que é meu realmente, o que eu posso dividir, relevar algumas coisas que não são tão importantes, né? E aí a gente vai amadurecendo, sabe? A gente vai treinando o nosso coração para olhar para esses desafios como pequenos desafios da vida. E é claro, o que tira uma mulher do eixo? Não é uma situação muito grande. Não é uma doença, não é uma situação de desemprego, porque isso tira todo mundo do eixo. É assim, é você descer, tá atrasada para a reunião, pneu furou. Ou o carro está sem gasolina. Você está saindo de casa, o seu filho vomita na sua blusa. Você chega em casa e começa, mãe. Essa aí é alguma coisa do controle, Isso, né? E são essas coisas do dia a dia que realmente sobrecarregam e traz o desequilíbrio. Então a gente na trilha aprende a lidar com isso, né? Com essa questão. Isso é muito essencial. Né? Então, Sandra, fala pra gente, é possível, é realmente possível a gente conciliar maternidade, carreira, mas sem abrir mão de uma delas? É possível. É possível, né? É que a gente tem, às vezes, a ideia de que se eu estou bem na carreira, eu estou sendo uma péssima mãe. E vice-versa. E isso é um pensamento que não traz para você uma coisa boa. Traz culpa sempre, né? A gente tem que entender que, assim, se eu estiver no trabalho, eu tenho que estar no trabalho. A minha mente tem que estar lá. Isso não quer dizer que eu nunca vou pensar no meu filho, não vou ligar para saber se está tudo bem, mas o meu foco está lá. E o meu filho está sendo bem cuidado. Ou ele está na escola, ou ele está com uma pessoa na minha casa, ou ele está com alguém da família, e ele está sendo bem cuidado. E isso é bom para a criança, porque a criança também precisa aprender a ser cuidada por outras pessoas. Ela precisa aprender a lidar com a frustração da vida de não ter a mãe sempre, porque ela não vai ter, sabe? Então, isso depende da fase? Claro que depende da fase, mas é possível sim, né? E a gente tem que olhar que assim, a vida não é perfeita. Eu vou falhar, mas eu posso pedir perdão e recomeçar. Se tem uma coisa que dá pra gente recomeçar sempre, é com o filho, sabe? Então, fala assim, não, agora já passou, perdeu o tempo, o time. Não perdeu. Né? E se você tem o desejo, tem muitas mulheres que param de trabalhar no começo, quando as crianças são pequenas, e depois querem voltar. É possível. Talvez não seja possível aquela carreira, né? Aquele trabalho, mas ela pode fazer outras coisas. Né? Tem campo aí para muita coisa para ser feita. Então, é possível sim, né? Eu tenho 2 filhos adultos, casados, e já sou avó, e eu ainda trabalho. Isso é muito legal. Hoje eu sou terapeuta familiar também, então atendo em consultório, atendo online, e isso é possível. E você vê muitas situações, né, também, de diferentes famílias. De diferentes famílias, diferentes histórias. Eu digo assim, Deus me deu o privilégio de ser uma colecionadora de histórias. Né? Porque eu aprendo
com as pessoas também, eu aprendo com a história delas também, elas também nutrem a minha alma, né? Você Isso é uma disse- coisa muito gostosa, muito valiosa. Você disse uma coisa que eu achei lindo. Você disse assim, é tempo ainda, dá tempo de você reconstruir a história com seu filho, né? Sempre. Eu achei isso lindo, porque eu conheço algumas histórias também, né? No decorrer da vida, aí a gente... que talvez a mãe, ela já tenha os filhos grandes, e ai, cometeu muitos erros, e por onde que ela vai começar? Sabe, às vezes, sei lá, a doença, ela já foi acometida por uma doença, ou divórcios, tem muitos desafios no meio, né? E aí se vê sozinha. Como que ela pode prosseguir? De repente ela via os filhos como, ai, meu tudo, meu mundo, não tenho mais ninguém, tô sozinha no mundo, meu Deus do céu, tô colocando aqui uma situação bem, né, a mais dramática de todas. Como que ela vai seguir assim? Já fiz muitos erros com os meus filhos, como que segue disso? Tá. Eu vou contar um exemplo meu. Quando meus filhos eram pequenos, eu era uma mãe mais rígida, né? Mais centrada nos limites. E tinha uma coisa que eu falava para eles que era muito ruim, que era engole o choro, né? E uma vez, eles já adolescentes, quase adultos, a gente estava sentada assim na mesa e eles trouxeram esse assunto na mesa. E eu percebi que aquilo marcou a vida deles, né? Mãe, quando você falava engole o choro, era duro. Isso matava a gente. Aí eu, opa, tem uma coisa aqui que eu preciso retomar. E eu pedi perdão para os meus filhos, né? E eu falei assim, olha, se tem uma coisa que eu jamais falaria para vocês hoje, com tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, aquilo que eu me desenvolvi, engole o choro. E por que eu fazia isso? Porque eu aprendi que eu não sabia lidar com o choro. Então, tudo que eu queria naquela hora é que vocês parassem de chorar, porque eu não sabia lidar com aquele choro. E eu fiz de uma forma errada, né? E eles olharam para mim e falaram assim, mãe, não, foi duro, mas tá tudo ok. Eu disse, não, eu preciso que vocês me perdoem por isso, né? Eu estou aqui pedindo perdão porque foi errado o que eu fiz. E eu pedi perdão para eles. E eu sei que eles me perdoaram porque nunca mais eles trouxeram esse assunto na mesa, pelo menos não na minha frente, né? Então é esse o recomeço que você pode fazer. Se você fez algo errado, você vai lá e pede desculpa. Muitas vezes a gente projeta nos nossos filhos que eles precisam nos agradar e eles precisam agradecer, serem gratos àquilo que eu fiz por eles. Isso não é verdade. Não. Né? Não é verdade. Deus me deu os meus filhos emprestado. Eles não são meus. É uma verdade um pouco Que difícil, né? Que dói. Mas eles não são meus. E eu preciso devolver. E eles têm que ser gratos a Deus, não a mim. Isso não tem nada a ver com honra teu pai e tua mãe. Você vai honrar o teu pai e tua mãe porque é um mandamento. E honrar o pai e a mãe não é obedecer pai e mãe eternamente. Mas tendo uma necessidade, os filhos precisam estar presentes. Para suprir de alguma forma, como eles puderem. Mas isso não tem a ver com gratidão. Tá? Isso é um mandamento. Então, mesmo não sendo uma boa mãe, meus filhos precisam me honrar. Então, quando eu ponho que os meus filhos têm que me agradecer, eu estou cobrando deles tudo que eu fiz. Então, não foi amor incondicional. Eita. Né? A outra coisa é quando você fala, meu filho é meu tudo. Minha vida. Não. Meu tudo é Deus. Colocar cada pessoa no lugar dela. No seu lugar. Né? Meu filho é filho de Deus. Não é neto de Deus. Essa é boa. A gente às vezes acha que Deus é avô, né? Então, meu filho não pode ser meu tudo. Eu preciso saber quem é meu tudo. Meu tudo é Deus. Eu estou com a identidade em Cristo. Então eu me separo do meu filho com mais facilidade. Eu me separo do meu marido com mais facilidade. Eu não tenho essa dependência emocional. Porque meu filho não pode ser meu tudo, porque isso é idolatria. Meu Deus.
né? Mas a gente fala, né? Ah, meu tudo, minha vida, é uma parte da nossa vida, uma parte muito importante. Muito boa, né? É, muito boa, mas é uma parte. Que não é história tudo. linda essa que você contou dos seus filhos. Eu estava na casa de uma amiga e olha só, ela disse assim, ai menina, tô precisando tanto de um tênis branco. E aí eu cheguei na porta da casa dela, ela tem mania de tirar os sapatos, né, para entrar, e aí tinha lá os 3 pares de tênis branco. Eu falei, amiga, mas você já tem tênis branco? E ela me contou que um dia, quando ela era menor, ela estava na loja com a mãe dela, e aí ela lembra como se fosse ontem, ela me contando. Ela disse que ela provou um tênis, era um tênis escuro e uma sandalinha. E ela amou a sandália. Ela, ai mãe, eu quero a sandália. Aí a mãe, não, quero o tênis preto. Ai, mas eu queria tanto a sandália. Foi o tênis que era escuro, não era branco. E aí aquilo marcou tanto ela, e ela tinha muito desejo também de um tênis branco. E aí ela falou, mas mãe, pode ser um tênis branco? Ela, não pode ser um tênis branco, porque quem é que vai limpar? Sou eu, não é você. E aí isso marcou de uma tal forma que agora ela só quer tênis branco, entendeu? Então assim, são pequenas coisas que marcam a vida dos filhos, né? Que a infância tem uma frase, né? Que a infância é um chão que a gente caminha a vida toda, né? Mas o Senhor, a gente consegue fazer tudo certo no Senhor, né? Consegue. Sim, e assim, isso marca, né? Isso é uma coisa que a terapia familiar ajuda muito as pessoas a entenderem a sua história, aquilo que elas aprenderam dentro de casa, e como isso impacta a vida delas e sem romper. Porque não existe recomeço sem perdão. Não existe. Sabe? E perdão não é você esquecer o que aconteceu. É você saber que aconteceu e aquilo não te faz mais mal. E você pode caminhar com a pessoa. Né? Então, a trilha ajuda, a terapia ajuda as pessoas a perceberem que existem novas estratégias, né? Isso é muito bom, né? Deus é muito bom. Menina, eu separei tanta pergunta aqui. Eu quero que a falei produção... muito, né? Não, o papo tá bom demais. Produção, fala aí pra mim. Quanto tempo a gente tem mais de bate-papo? Porque eu quero continuar aqui, ó. Olha, meu pai do céu. A gente vai ter que ir pro final. Eu vou fazer a última pergunta. Tá bom. Tá? Muitas mulheres, elas sentem que elas perderam parte da própria identidade após se tornarem mães. Como que faz para resgatar essa essência? Olha, nos primeiros meses é muito comum essa relação muito simbiótica da mãe com o filho, porque essa criança depende dela para tudo, né? E ela ainda está naquele amor visceral, que você gestou uma criança, né? E ela depende de você para tudo, ela não precisa do pai, né? Quando isso vai passando, eu preciso começar a fazer coisas que não sejam só cuidar do meu filho. E quem é que ajuda isso? É o marido. E quando não tem marido? Quando não tem marido, é uma rede de apoio. É uma mãe, é uma amiga, sabe? Então é aquela amiga que vai na sua casa, deixa o bebê comigo e vai no cabeleireiro. Vai na farmácia, sozinha, sem carregar um bebê. Vai fazer feira sozinha. Vai fazer feira, vai fazer algo que você possa aproveitar a sua vida sabendo que o seu bebê está sendo bem cuidado. E aí é que a gente começa a lembrar e a retomar que a nossa identidade não está na maternidade, não está no trabalho, não está no casamento, não é isso que nos define. O que nos define é aquilo que Cristo colocou no nosso coração. Aleluia. Né? O que me define é o propósito que Deus tem para a minha vida. E eu, como mulher, tenho muitos papéis. Né? E às vezes eu sou mãe solo, sim, vai ser mais pesado? Vai ser mais pesado. Claro, ela não tem ali um companheiro para dividir na hora. Mas ela precisa formar essa rede de apoio, sabe? De ter pessoas ao lado dela que ajudem, que supram alguns papéis para ela, para que ela possa trazer à tona a identidade dela, quem ela é, né? Quem ela é sem ser mãe. Numa pergunta que eu faço, né, na trilha, quem é você? Aí as pessoas, sou mãe, eu sou fulana, trabalho tal. Não, quem é você sem ser mãe? Sem ser profissional? A pessoa fica
Quem sou eu? Sem A ser pessoa não a que sabe. serve, né? Muitas vezes ela diz assim, nossa, quem sou eu? Né? Então é assim, eu sou a Sandra, que gosta de cozinhar, que gosta de viajar, que não gosta de frio, sabe? Tem que saber quem você é. Ai, a vida é bela, né? O Senhor deixou aí a vida pra é gente bela. desfrutar, viajar. Sabe? Ai, E que você coisa tem que saber quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. E não ficar focando numa coisa só, né? Sou mãe do Eduardo, sou mãe da Renata, também sou. E dentre muitas outras coisas, né? Oh, meu Deus, coisa linda demais. Sandra, para quem está nos assistindo e tem interesse de participar da trilha, como que eles fazem? Então, Passa entra todas no as meu redes aí. Instagram, @Sandra Caruso Paiva, me manda uma mensagem. Eu vou abrir uma turma agora no final de agosto. Então, se você quiser participar, se você quiser mais informação, entre em contato comigo pelo Instagram que eu te respondo. A gente tem um telefone também para passar aqui da Tem, Sandra, pode. DDD 11 98315 5533. Anotei aqui e tá aí para você. Manda uma mensagem que eu te respondo. Obrigada, Sandra, Obrigada a você é você, maravilhosa. querida, Sempre pela muito bom oportunidade. conversar com você. Obrigada. Bom, pessoal, agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPP-TV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx, mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. A Mais Um Capelania Empresarial é uma associação civil sem fins lucrativos que começou suas atividades em 2010 de forma promissora. Pioneira no trabalho de capelania dentro de empresas de diferentes segmentos, está presente hoje em 15 cidades e 8 estados brasileiros. Com um time de capelães preparados para atuar junto às empresas, a Mais Um Capelania Empresarial serve a Deus no relacionamento, cuidado, sabedoria, confidencialidade, integridade e perspectiva de eternidade com os funcionários. Atuamos no acompanhamento pessoal, profissional e emocional dos funcionários através do aconselhamento, firmado em princípios bíblicos do Reino de Deus. Acesse www.capelaniaempresarial.com.br e saiba mais. Há mais de 40 anos no mercado, a Transuinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transuinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transuinter, movendo o presente, conectando o futuro. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência.
é a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Pense em um final de semana incrível, marcante, maravilhoso e transformador. É o que Deus tem preparado para vocês através do Encontro de Casais com Cristo. Será nos dias 16 a 18 de outubro e nós já estamos em contagem regressiva. São bem-vindos casais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou de fora. Não fazemos distinção de nenhum credo religioso. Faça já a sua inscrição. O link está disponível através das redes sociais do Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e na recepção da IPP. As vagas são limitadas. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. O Tudo Mais está de volta diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Vocês sabem que mês passado a Igreja Presbiteriana de Pinheiros comemorou 120 anos. Você vai conferir agora, relembrar um pedacinho do nosso documentário em comemoração aos 120 anos da IPP. Depois teve uma outra etapa, que foi a chegada do reverendo Hernandes. A minha relação com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros começa com a amizade com o pastor Arival. Nós somos amigos há muito tempo e sempre que ele se encontrava comigo, ele falava do desejo dele de eu estar aqui com ele, como um cooperador, um colaborador. Em 2010, eu me aproximei do reverendo Hernandes e em 2011 ele veio trabalhar conosco aqui. Falei, pastor, vamos começar um culto, né? Na segunda-feira, chamado Conexão com Deus, em São Paulo, para a gente reunir, né? E como ele havia assumido aqui também a Luz para o Caminho, em Campinas, nós começamos esse trabalho. Vindo para São Paulo, já selamos esse compromisso, essa aliança de trabalharmos juntos. Ele me convidou, eu aceitei o convite e quero reafirmar aqui que trabalhar com o pastor Arival para mim é um privilégio. Nós somos, embora diferentes do ponto de vista de temperamento, mas muito sintonizados no que tange o pensamento teológico, pastoral, o entendimento que nós temos sobre o reino de Deus, o que é a igreja, é muito sintonizado. E tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro: somente aqueles que se arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus e nasceram de novo e foram novas criaturas e foram declarados justos diante do tribunal de Deus. Primeira coisa que começamos então foi pensar um culto que pudesse reunir pessoas de São Paulo, de diversas vertentes eclesiásticas, e pensamos então no culto Conexão com Deus. Então foi começado esse culto Conexão com Deus nas segundas-feiras desde 2011 e ao mesmo tempo um programa de televisão. Então a igreja pensou nisso, refletiu sobre isso, tomou a decisão, a igreja foi para a televisão, eu era o pregador do programa Conexão com Deus e durante algum tempo esse programa esteve no ar, com bons resultados e com frutos maravilhosos. E
também começamos, nós nos inscrevemos no canal do YouTube, né? E também nós começamos a gravar os sermões, né? A filmar os sermões. E quando terminava o culto, tinha uma reprodutora que ficava reproduzindo aqueles CDzões, né? Que a gente vendia depois para o povo levar para distribuir. E a igreja vem para cá, basicamente no mesmo período que eu estou vindo também. Nós tínhamos apenas o culto da manhã e o culto da noite, a escola bíblica dominical. A igreja começa a crescer. O pastor Ival entendeu que era hora de começar um novo culto e começou então o culto às 8 horas da manhã. Começou com pouca gente, foi crescendo e a igreja foi cada vez mais incorporando este culto. E depois o culto já estava cheio também, o culto das 8 cheio, escola dominical cheia, o culto das 11, que é um dos cultos mais robustos que essa igreja tem em termos de participação. E chegou a hora que o pastor Ival pensou, precisamos criar mais um culto, porque não está dando para atender todo mundo. E criou-se então o culto das 17 horas, que é uma realidade hoje. Então, o que a gente tem visto é a igreja avançando, crescendo de uma maneira exponencial, não só do ponto de vista espiritual, mas também numérico, né? Ali reuniu uma junta, né? Hernandes e o Arival, ninguém segura. E juntou uma dupla, a coisa que eu acho aqui, porque ela é uma igreja tão excepcional, a maior igreja do Brasil. Hoje você invade outros países. Me diga aí, qual a igreja que fez o trabalho que a igreja de Pinheiro fez até hoje? A bênção de Deus flui para uma igreja que tem o coração missionário, porque o coração de Deus pulsa pelo mundo inteiro. É muito importante entender que o projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. O método de Deus é a igreja. O tempo de Deus é agora. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros entendeu isso. A história da Junta Missionária de Pinheiros inicia em outubro de 2008. E os principais atores desse trabalho, é claro que o Espírito Santo é quem dirige todas as coisas, mas humanamente falando, é o reverendo Arival, o Milton Pinto, o Miltão, presbítero, e o presbítero José Hintze. Criamos, então, uma organização sem fins lucrativos, que é a Junta Missionária de Pinheiros, para cuidar só do braço missionário da igreja. Ela foi criada, organizada pelo Conselho da Igreja, tendo em vista o grande número de congregações próprias e de atividades missionárias, como eventos, conferências, para que ela se tornasse o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que vinha num crescimento assim exponencial. A Junta Missionária de Pinheiros é um milagre de Deus, né? Porque primeiro é uma junta de uma igreja local, né? Mas Deus também colocou no coração da igreja e da liderança da igreja, do conselho, nós investimos mais de 60% dos recursos que nós arrecadamos aqui para a obra missionária. E nós temos hoje, para ser uma junta de uma igreja local, mais de 150 campos. Nós estamos em mais de 30 países e a gente construiu, que eu não vou exagerar aqui, mas centenas de templos aí já, né? Esse projeto que nós estamos tendo agora, 105, nós vamos organizar 100 igrejas presbiterianas em 5 anos. 105 Brasil, ele foi criado para comemorar o aniversário da igreja de Pinheiros em julho, mas também foi criado para proporcionar à Junta de Pinheiros entender qual era o trabalho no Brasil, nacional, que seria o nosso foco.
E pesquisas foram levantadas e feitas que havia mais de 800 congregações de igrejas locais espalhadas no Brasil que precisava de um departamento, de uma ajuda, de um amparo, de um projeto que pudesse levar essas congregações a se tornarem igreja em um curto período de tempo. Cerca de 70 igrejas já foram organizadas. Esse ano, algumas já foram organizadas, outras revitalizadas. Temos vários projetos também que foram surgindo no Nordeste. No Brasil, 50% do trabalho tem sido feito no Nordeste. Juntamente com a necessidade de apoiar congregações no Nordeste, como também construção de templo para proporcionar àquela congregação a ser autossustentável e se tornar uma igreja sustentável, veio também a perfuração de poços no Nordeste, veio também as parcerias com o Instituto Água Viva, Forte Leve, Missão Ames, com bases em Paraíba, base no sertão de Pernambuco, base no sertão do Piauí, que fosse necessário uma presença mais forte da junta missionária no Nordeste. E estamos construindo igrejas, revitalizando igrejas por todo o Brasil. Temos também muitos missionários em diversos países aí no exterior. Temos congregações no exterior, congregação na Inglaterra, congregação na Itália, congregação na Espanha. Também temos um trabalho lá em Portugal, agora estamos abrindo na Sérvia. Ajudamos missionários na China, ajudamos trabalho na Colômbia, no Peru. E aqui no Brasil, eu já perdi a conta de quantas igrejas nós já tivemos a bênção de quantas congregações nós tivemos a bênção de organizar em igrejas. E eu particularmente acredito que Deus tem abençoado muito a nossa igreja por causa disso, porque nós investimos muito do nosso recurso, do nosso tempo, em missões, plantação e revitalização de igreja e evangelização. Ela realiza as coisas aqui sem perder de vista que o campo é o mundo. E é uma igreja que tem os olhos para as nações, é uma igreja que tem os olhos para o Brasil, é uma igreja que tem o coração compassivo, tem realizado um trabalho esplêndido na área social, cavando poços no sertão, distribuindo cestas básicas, construindo templos, ajudando outras comunidades que precisam de socorro e ajuda. É uma igreja que tem visão mais holística, mais ampla, não apenas no ponto de vista denominacional. E eu não tenho dúvidas de que Sagrado Coração de Deus e grande parte do crescimento desta igreja tem a ver com a visão missionária que ela tem, sobretudo o nosso pastor Arival, que tem sido esse comandante que tem liderado a nossa igreja nessa perspectiva de avanço, de crescimento e de expansão. Gente, benção demais, muito feliz de fazer parte dessa igreja missionária, dessa TV missionária. Estou aqui, para me despedir de vocês, minha gente. Eu desejo que você tenha uma excelente semana. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Eu vou sair aqui, com meu ursinho. Meu ursinho cachorro ou ursinho? Ursinho. Tchau!